Olá, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Domingos, eu sou professor de percussão e hoje eu vou falar com vocês sobre percussão rudimentar ou percussão marcial. Nós sabemos que a percussão foi uma das primeiras maneiras que o homem encontrou de fazer música, né? E os tambores, os instrumentos que a gente bate, naturalmente são os instrumentos mais fáceis da gente conseguir emitir algum tipo de som. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco da história desses instrumentos, um pouco mais focado aqui na história do Brasil, né? A gente sabe que foi mais ou menos ali no início do século XIX, quando começaram a ter as bandas marciais, né? Um pouquinho depois a gente teve as bandas militares, né? Que de fato foi o que fez com que a gente conhecesse as bandas marciais no Brasil. Mas logo depois ali também com o Getúlio Vargas, é, que foi instituído a obrigatoriedade de ensino de música nas escolas, aí essa função passou basicamente para as bandas escolares, né? Então hoje a gente tem muito essa arte difundida por conta das bandas escolares, tá bom? Bom, vamos falar então inicialmente da técnica, né? A percussão marcial é a percussão que a gente toca andando ou marchando, né? Esse marcial vem de marcha, né? Então a gente toca marchando. São instrumentos que a gente pode, no caso da percussão, a gente geralmente usa um colete, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ou antigamente usava correias ou talabartes, que a gente colocava, prendia no corpo e poderia sair por aí, marchando, andando, desfilando, né? E hoje a gente tem instrumentos novos que a gente usa outras maneiras de prender no corpo, né? Eu vou começar falando da caixa, mas antes de falar da caixa, eu vou falar da técnica e postura para esses instrumentos, né? O ideal quando a gente vai tocar um instrumento é que a gente esteja com o corpo bem alinhado, né, para não acontecer de causar algum dano à nossa saúde. E, geralmente a gente fica com as pernas um pouco abertas aqui. A gente passa muito tempo estudando, né? Então a gente precisa ter uma postura legal. Fica mais ou menos uma baqueta de distância entre a ponta dos nossos pés, tá bom? Isso dá uma estabilidade legal pra gente. E depois, com a nossa postura em ordem aqui, a gente vai falar sobre esse equipamento, que é o principal equipamento que a gente usa para tocar os instrumentos de percussão. Nesse caso aqui é uma baqueta para caixa. Vocês podem perceber que essa é uma baqueta um pouco maior do que as baquetas que a gente costuma ver nas baterias ou o pessoal tocando por aí. Por exemplo, essa daqui é uma baqueta de bateria comum. Olha a diferença de tamanho dela e a diferença de grossura também, né? Então a gente tem uma densidade muito maior nessa baqueta. Então logo o volume, né, também é muito maior. E como que a gente segura a baqueta? A gente divide ela em três partes iguais, mais ou menos assim, né? E aí funciona assim. Essa parte aqui de baixo é onde a gente vai efetivamente segurar na baqueta. Aqui é como se fosse uma prolongação. E essa terceira parte é onde a gente vai tocar no instrumento. Tem a ponta da baqueta e o pescoço da baqueta. A gente toca tanto com a ponta quanto com o pescoço dela, tá bom? Então beleza, vamos voltar aqui agora para a pegada. É o seguinte, aqui nessa terceira parte a gente vai colocar nesse primeiro vinco aqui do dedo indicador, a baqueta, e vai colocar o dedão aqui, né, o polegar, segurando assim. E aí a gente coloca a baqueta no meio da nossa mão e abraça ela, quase como uma escova de dente, tá? Ó, todo mundo já escovou o dente um dia, né? Então é assim, depois que a gente segurou a baqueta desse jeito, a gente tem a técnica da mão direita aqui,
quase pronta já. Então vamos de novo, olha. Segurei aqui, na terceira parte, abracei, colocando ela mais ou menos no meio da minha mão aqui, e pronto. Aí, eu vou me posicionar para tocar no instrumento. Eu vou fazer assim, ó. A gente tem que estar sempre bem relaxado, né? A tensão não é bem-vinda na música, né? Na percussão também não. A gente não pode estar muito tenso. Então a gente bem relaxado, levanta aqui. A gente pode abrir um pouco o nosso cotovelo para dar um ângulo de ataque aqui, né? Para não ficar muito aqui, correr o risco de ficar enroscando no corpo, na roupa e tal. Então a gente pode abrir um pouco o cotovelo e desse jeito a gente vai tocar. Qual o movimento que vai acontecer aqui? Eu vou mexer um pouquinho o pulso, né? Começa com o braço aqui, ó. Um pouco o braço, um pouco o pulso e depois os dedos, tá bom? E eu gosto nesse começo, nesse primeiro momento, de fazer movimentos bem longos, porque assim a gente consegue saber todas as possibilidades, né? Se eu treino, se eu estudo só tocando dessa altura aqui com a baqueta, quando eu precisar fazer algumas notas dessa altura aqui, eu não vou ter esse movimento. É raríssimo a gente precisar tocar assim, né? A gente toca até aqui geralmente, mas a gente tem que treinar, né? Então olha aqui, movimento da caixa, para tocar caixa. Um pouco do braço, um pouco do pulso e os dedos. E aí eu faço o mesmo movimento inverso para tocar. Tá bom? Olha que legal. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e... Beleza? Esse tipo de técnica aqui tem duas maneiras básicas que a gente segura a baqueta numa banda marcial, né? Essa primeira técnica a gente chama de mat grip, que é uma pegada que tem algumas variações aí, tipo francesa, alemã, americana. É o jeito que o pessoal na maioria das vezes toca bateria e é um jeito fácil, né, bem anatômico da gente segurar a baqueta. Então isso aqui chama mat grip. E aí com a mão esquerda é sempre assim, é padronizado, tá? É difícil a gente falar de certo ou errado quando a gente fala de música, quando a gente fala de artes em modo geral, mas existe um padrão que a gente trabalha com ele para que todo mundo toque legal. É uma das coisas mais lindas que tem na banda marcial é essa uniformidade, né? É esse senso de que todo mundo ali está igual em prol daquela arte. Então, é legal que todo mundo haja como um padrão. Por isso que a gente padroniza aqui. A mão direita usa essa técnica e a mão esquerda usa uma outra técnica que a gente chama de tradicional. Como que funciona essa técnica? A gente divide também a baqueta em 3 partes e aqui, nessa outra parte de baixo, né, a gente coloca entre esses 2 dedos, né, o polegar e o indicador. E aí, ó, o que a gente faz? A gente segura ela aqui, vai ser do mesmo jeito, braço relaxado e tal. Então a gente começa aqui, ó, ela fica do lado do nosso corpo e a gente coloca 2 dedos embaixo da baqueta e ela vai ficar bem em cima da unha aqui e 2 dedos em cima. Aí a barriga do nosso dedão vai ficar bem aqui nesse vinco, né, entre as 2 falanges do dedo indicador, olha. Bem assim. E apontando, claro, para o centro do instrumento, né? Quanto menos ângulo assim tiver entre a sua mão e o instrumento, é melhor, né? Então a gente tem que também controlar a altura do instrumento. Por exemplo, se eu abaixo um pouco aqui, fica melhor, porque eu tenho mais movimento para tocar, né? Isso acontece na mão direita também. Se eu estou com o instrumento muito baixo, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. E eu não vou ter muita pegada. Agora, se eu estou com a baqueta mais baixo, a hora que eu faço esse movimento, o impacto é muito mais forte, é muito maior.
tá? Enfim, como que eu toco com essa técnica aqui, que é a traditional grip, né? A técnica tradicional. A gente com o cotovelo do lado do corpo, a gente tem esse movimento aqui, ó. Eu vou fazer rotação do meu pulso. Olha que legal. Olha. Rotação do pulso. Então, estou aqui, eu vou simplesmente fazer isso, ó. Até trazer a ponta da baqueta para cima e voltar. Então, essa técnica aqui, da tradicional, o que a gente tem que ter em mente é que sempre que a gente estiver preparado para tocar, a palma da nossa mão vai estar de lado. E quando a gente fizer o movimento para tocar, a palma da mão vai estar para cima. Olha aqui de novo, ó. Palma da mão do lado, e a hora que eu vou tocar, palma da mão para cima. O ideal é a gente não mexer muito o braço e tal, mas é óbvio que a gente tem que ter uma movimentação, senão a gente acaba ficando tenso demais, né? Se a gente prende muito o corpo. Então é isso, ó, um pouco de braço também e o movimento. Ao contrário da mão direita, né? Que a mão direita a gente já começa com a palma da mão para baixo. O ideal da mão direita é sempre a gente manter a palma da mão apontada para baixo. Sabe? Tem algumas pessoas que tocam assim, não é muito anatômico na realidade, né? Acho que você percebe pela minha postura aqui, ó. Não é muito anatômico desse jeito. Assim é muito mais anatômico. E aqui, palma da mão do lado e para cima. Tá bom? Uma coisa legal para a gente falar sobre a técnica e a postura é que eu falei agora há pouco, né, sobre a gente estar relaxado, a gente tem que estar relaxado, e isso começa já aqui no nosso pescoço. Você pode sentir, né, até no seu rosto você consegue sentir a tensão, né? Então, costumo falar que a gente tem que estar relaxado já a partir do pescoço, passa pelos ombros, vai para o braço até o dedo. A gente tem que sentir que a gente está relaxado. Relaxado de tranquilo mesmo, sabe? Não é soltar a baqueta simplesmente. Mas a gente não pode estar sentindo tensão, partes do nosso corpo que está doendo, sabe? Ou que está muito rígido. E aí quando a gente vai tocar, a gente vai usar as duas baquetas assim. A gente coloca a baqueta, a gente mira ela no centro do instrumento, né? Então, a gente está aqui, vou mirar no centro do instrumento. A gente vai perceber que vai formar um ângulo de 90 graus. Ó, se você tiver dúvida, você pode fazer isso. Você monta um ângulo de 90 graus, transfere isso depois para o instrumento, você vai perceber que você consegue fazer isso sem muita tensão. É claro que não são movimentos que a gente é acostumado a fazer todo dia, mas com pouco tempo de estudo você consegue tocar muito bem e entender e acostumar todas essas técnicas aqui. Tá bom? Bom, eu vou começar falando para vocês agora da prática de como tocar no instrumento, né? Então, para a gente tocar nesses instrumentos, a gente tem que entender que o ritmo, né, o tempo é a coisa mais importante. O elemento basilar de uma percussão, de um percussionista, é o tempo. A gente tem que entender que nós somos responsáveis por manter o tempo em uma banda. Então a gente sempre tem que estudar com o metrônomo. O metrônomo é um equipamento que marca o tempo. É tipo o dicionário quando a gente quer saber o nome de uma palavra. Quando a gente quer saber o beat, né, a velocidade de um tempo, a gente usa o metrônomo. Tá? Então o metrônomo é quem vai dar a base para a gente de tempo. Ok? Outra coisa muito importante na banda marcial é que quando a gente está treinando um exercício em grupo, quando a gente está treinando algo para ser tocado já efetivamente, a gente tem que ter a noção que a gente vai tocar aquilo marchando. Então o tempo ele sai do nosso pé. O tempo ele não começa na nossa mão, né? O tempo ele está no nosso pé. A gente marcha aqui, 1, 2, 3, 4. A marcha para treino, a gente sempre mantém o pé
todo no chão e a gente só levanta o calcanhar, né, um dedinho só para marcar o tempo. Não pode fazer barulho e tal, né? Afinal de contas, a ideia é tocar, é fazer música, né? Então a gente marca o tempo aqui só para a gente tocar, tá bom? Isso é muito importante a gente ter em mente também. Bom, e aí para tocar, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento aqui, ó, esse movimento e esse movimento. E claro, a gente sempre tem que alongar antes de fazer qualquer atividade, né? E a gente mexe com a coordenação motora fina do nosso corpo, então a gente não pode comprometer isso. Então é sempre importante a gente alongar todos os membros, né, todos os dedos. Costumo fazer aqui, né, eu pego todos os dedos e estico assim, ó. A gente fica uns 15 segundos, depois relaxa, depois faz com o outro braço, mais uns 15 segundos, de 15 a 20 segundos geralmente a gente faz. A gente faz aqui, né, puxa para trás, puxa para lá. Com a baqueta a gente pode fazer um muito legal, que é assim, ó, a gente segura as duas baquetas na mão por baixo e aí a gente solta uma delas, por exemplo. A gente solta aqui a esquerda, dá a volta toda por baixo e puxa aqui. E aí a gente faz um pouco desse movimento. De novo, uns 15 ou 20 segundos. Depois a gente faz isso com a outra mão. Tá bom? E aí, depois disso, eu gosto muito de fazer algo para relaxar, né? Caso a gente tenha sentido alguma tensão, fazer isso, ó, bem suave, bem leve. Eu faço com as duas baquetas porque acaba tendo um pouco mais de peso nas pontas, né? Com a direita e com a esquerda também. Tá bom? Bom, e antes da gente tocar a caixa, eu vou falar um pouco dela para vocês. Ó, a caixa, ela é um tambor. Muita gente acredita que tambor simplesmente seja um instrumento de percussão, mas na verdade tambor está mais para um tipo de instrumento de percussão, tá? O que caracteriza um instrumento para que ele seja um tambor? Ele tem que ter um corpo, um casco, que pode ser de madeira, de metal, até de fibra tem hoje em dia. Existem, uma vez eu vi uma banda holandesa, uma banda de percussão, que o casco do instrumento era feito de couro. Que interessante, né? Inclusive, muito antigamente era comum usar isso também. Mas enfim, nesse caso aqui, é um instrumento feito de madeira, né? E ele tem aros aqui, em cima e embaixo, onde a gente prende o que a gente chama de pele, né? Porque antigamente também era feito de pele de animal. Mas hoje é feito de material sintético, tá bom? Bom, essa caixa aqui é uma caixa ótima e ela tem, a gente chama ela de caixa de alta tensão ou caixa tenor, né? Mas é comum a gente chamar de caixa de alta tensão porque a tensão aqui na pele de cima, que a gente costuma chamar também de pele batedeira, é muito alta. Mas voltando, né, só para a gente encerrar a ideia do tambor. O que é um tambor? Um tambor ele tem que ter um corpo de madeira, ou seja, qual for, e uma pele pelo menos para a gente bater. Se ele tem um corpo e uma pele, a gente já pode chamar de tambor, tá bom? No caso desse aqui, ele tem o corpo, tem a pele de cima, que é esticada entre esses dois aros, porque essa pele aqui ela é feita de um material muito resistente, que chama Kevlar. É o mesmo material que o pessoal faz colete à prova de bala. Então, para aguentar a tensão daquelas baquetas, né, as batidas, é feito desse material. E aqui embaixo a gente tem uma pele mais fina, que a gente chama de pele de resposta, porque é a pele que responde às vibrações quando a gente bate lá em cima. E tem a esteira, que dá o som característico de caixa, né? Aqui no Brasil a gente costuma conhecer mais as caixas de bateria e essas caixas têm esteira de metal. Mas essas caixas aqui, para que não tenha um som tão brilhante, que tenha um som um pouco mais definido, a gente costuma usar esteira de nylon. Bom, e aí a gente vai tocar nesse instrumento, tá bom?
Ah, deixa eu só mostrar isso daqui. Aqui é a gente chama de automático. Deixa eu mostrar melhor. Isso aqui, ó, é automático, que a gente liga e desliga a esteira. Dá pra sentir mais na pele de baixo, ó. Sem ele e com ele. Tá bom? E essa parte aqui de baixo é onde a gente coloca o colete, que a gente sai pra passear por aí, pra tocar, né? Pros desfiles. Então, ótimo. Pra gente praticar, a gente costuma usar um tripé, porque às vezes a gente pratica muito tempo, muitas horas, né? Mas quando a gente vai fazer um estudo específico de marcha, de ensaio, aí a gente costuma tocar mesmo ele. Então agora eu vou falar rapidamente sobre alguns exercícios e vou colocar uns exemplos também de um pessoal tocando para vocês, tá? O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês, obviamente, é o da gente, como a gente vai tocar no instrumento, né? O movimento da gente tocar. A gente vai fazer isso, ó. A gente faz o movimento até aqui e bate. Quando a gente bater, a gente não pode fazer esse movimento aqui, ó, com a mão direita, né? A gente não pode dobrar o punho. Corre o risco da gente ter alguma complicação com a nossa saúde depois. Sem contar que a gente provavelmente vai dar um rebote aqui, ó. Vai fazer isso. Então, quando a gente bate na caixa, a gente costuma ficar com o pulso reto aqui, ó, com o nosso braço. Tá bom? Esse toque que eu tô batendo aqui, eu acabo dando uma seguradinha aqui com esses dois dedos, para que a baqueta não volte, né? Senão a baqueta volta. Vamos lá então, eu vou contar até 4 e a gente toca junto, tá? Uma nota com a direita e outra nota com a esquerda. 1, 2, 3, 4, 2, 3, esquerda, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Então você precisa praticar isso bastante, tá? Praticar muito mesmo. A gente tem pouco tempo hoje para conversar sobre isso. Então, a ideia é eu te mostrar essa técnica e você poder praticar em casa, né? Daí depois que a gente fez esse toque, a gente vai chamar esse toque aqui de staccato, tá? É um toque mais destacado. Assim como acontece em outros instrumentos, eles que podem distorcer o som, na percussão também. Se a gente toca muito tenso, muito forte, a gente pode acabar distorcendo o som. Então é importante a gente saber usar a técnica, né? Essa técnica então a gente vai chamar de staccato, ó. A gente toca bem forte e trava esses dois dedos aqui. E outra técnica é o legato. Legato, ligado. A gente toca como se fosse um som mais redondo, olha. E o que acontece? Eu consigo tocar várias notas um pouco mais rápido desse jeito. Tá bom? Vamos fazer um exercício, que é a introdução para um exercício que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E ele chama 8 notas, ou oitos. A gente vai fazer 8 notas com a mão direita e a gente encerra com a mão esquerda aqui, ó. 2, entendeu? De novo. 1, 2, 3, vai. Legal. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com a mão esquerda. 1, 2, beleza? Não é difícil, né? O exercício completo, a gente vai fazer 8 repetições, né? Uma repetição com a direita, a segunda com a esquerda, a terceira com a direita, a quarta com a esquerda. E assim sucessivamente, até serem 8 repetições, tá bom?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a gente termina com a mão direita. Vou fazer uma vez aqui para vocês entenderem. Depois vocês vão ver o pessoal fazendo. Então... E a gente termina aqui. Beleza? Então legal. Esse é o 8 notas. Vamos ver o pessoal tocando ele agora. E agora o próximo exercício que eu vou falar para vocês, ele chama Haggadix. O Haggadix, ele é com repetições de batidas, mas sempre 3 notas, 3 batidas, tá? Então a gente pode até pensar Haggadix, Haggadix. A gente pensa como se a gente tivesse 4 notas, mas a gente tira a última, né? Ou tira a última. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E com a esquerda também. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Legal, né? Aí a gente vai fazer esse exercício completo, ele não é como o outro, que era 8 vezes. Esse são 4 vezes. 4 repetições com a direita, 4 com a esquerda, 4 com a direita, 4 com a esquerda e a gente termina, tá bom? Quando a gente faz mais rápido, a gente não para aqui. A gente deixa a baqueta com aquele toque legato. Tá bom? A gente só para quando vai trocar de mão. Vou fazer um pouco para vocês, depois vocês vão ver o pessoal tocar. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
Ok? Legal, então esse é o Regadix. Dá uma olhada no pessoal fazendo ele. Bom, agora a gente vai falar sobre um exercício que se chama ABC. E ele tem esse nome porque ele é dividido em 3 partes, tá? E a gente começa a entrar numa área, num momento aqui da nossa aula, onde a gente vai fazer um exercício que ele não é mais só rítmico. Ele começa a soar quase como melódico, porque ele tem uma frase, né, que você consegue identificar, não são só batidas pontuais. Ele tem uma combinação de notas que ele soa quase como uma melodia. E a gente vai trabalhar aquele toque ligado, sabe? Sempre em bloquinhos de 2 notas. Vou mostrar primeiro o A para vocês, a letra A. Então ele fica assim, ó. Essa última batida aqui com a mão esquerda é o começo de um novo ciclo, tá? Então o A é tudo que eu estou fazendo com a mão direita. E aqui é como se eu fosse começar o A com a mão esquerda, tá bom? Mais uma então. Isso, para a gente sempre ter a referência de tempo, tá? Por isso que eu bato essa última nota. Vamos fazer com a mão esquerda agora. 1, 2, 1, 2, 3 e... Ok? Vocês vão ver o pessoal fazendo, vocês vão poder treinar junto com eles, tá? Então vamos lá, vou fazer o A agora. Uma vez com a direita e uma com a esquerda. Ok, beleza? E aí, para completar esse exercício, né, a parte A desse exercício, a gente faz uma pequena variação que é tocar só a primeira parte da letra A, que o A todo é isso, né? Tá, 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 tá. E a gente vai tocar só a primeira parte do A, que é tá, 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 tá. Então, daí a gente vai usar o mesmo tanto de tempo que a gente usou para fazer o A, só que a gente vai, como a gente faz metade, a gente vai fazer metade com essa mão e metade com essa. Então fica assim, ó. Ok? E aí a gente repete. Vou fazer o A e depois com a variação, ó. Variação. Repete.
esse é o A já com a variação. Vou fazer mais uma vez o A inteiro com a variação. 1, 2, 1, 2, 3 e... Ótimo, beleza. Agora vamos fazer o B. O B é muito parecido, mas a gente vai alterar, né, o lugar onde a gente começa no exercício. Então, a gente faz a letra B. A letra B vai ficar assim, ó. Mais uma. 1, 2, 3 e... Com a esquerda. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. E... Legal, né? Então vamos fazer agora o B com a mão direita e a esquerda, sem a variação ainda. 1, 2, 1, 2, 3 e... Ótimo. E a variação vai ficar assim, ó. Que é metade só, né, do exercício. Só que como a gente vai emendar uma parte na outra, fica só variação. Legal? Vamos fazer o B inteiro com a variação agora. Massa, né? Ótimo, então. Vamos então agora para a letra C, que é a terceira parte. A letra C ela começa com as duas notas separadas. A gente sempre faz bloquinhos de duas notas mais juntas, né? E agora a C a gente começa com um bloquinho de notas separadas, que é assim, ó. De novo. 1, 2, 3 e... Vamos fazer direita, já emendando com a esquerda. 2, 1, 2, 3 e foi. Mais uma. 1, 2, 3 e... Ok, então daí para a gente fazer a variação agora. Essa é a variação, né? Metade do compasso. C inteiro. 1, 2, 1, 2, 3 e... Beleza, né? Então agora vocês vão ver a gente fazendo o ABC inteiro, com as três partes juntinhas.
último exercício que a gente vai estudar, ele chama Hugga Dugga Burr. Ele tem esse nome porque é como se a gente estivesse ouvindo isso, né? Quando o músico está tocando esse exercício aí. E vai ficar assim, olha. Ele é um exercício composto por 4 notas simples alternadas, direita, esquerda, esquerda. E a gente vai fazer o mesmo movimento, só que com notas duplas, direita, esquerda. Então, direita, esquerda, simples, direita, esquerda, duplo. Mais uma. 1, 2, 1, 2, 3 e... Repete. Legal? Tudo isso que a gente fez, a gente vai chamar de primeira parte. E a segunda parte desse exercício, também só vamos trabalhar com notas simples e notas duplas. Só que ao invés de a gente fazer 4 simples e 4 duplos, 4 simples e 4 duplos, a gente vai fazer 8 simples e 8 duplas. Tá bom? É fácil também, ó. 1, 2, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8... 1, 2, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8... Beleza? E aí, a gente vai juntar tudo isso. 4 simples, 4 duplo, 4 simples, 4 duplo, 8 simples e 8 duplo. A gente junta tudo isso, tá bom? Bem devagar ainda. 1 e 2 e 3 e foi. De novo. Agora 8. 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Beleza, esse é o exercício completo. A gente costuma fazer ainda isso 2 vezes, porque a gente depois faz mais rápido e vocês vão perceber que isso daqui é o estudo inicial para a gente fazer o rolo duplo, né? Não dá para imaginar que uma coisa tão simples assim vai virar um rolo depois, né? Mas é muito legal e é fácil. Vocês vão perceber que é fácil. O pessoal tocando junto aí, é só praticar bastante, né? Vou fazer ele inteiro agora para vocês verem aí. Um pouquinho mais rápido, né? Agora eu vou apresentar para vocês um outro instrumento aqui que é o tenor. O tenor, ele é um instrumento composto por vários tambores. Nesse caso aqui ele tem 5 tambores. E vocês percebem que ele não tem pele de resposta, né? Ele não tem pele embaixo aqui, ó. Ele só tem a pele batedeira. Olha que legal. Então aqui a gente tem
os 5 tambores, que a gente chama de Spock, e aí tambor 1, 2, 3 e 4. E cada tambor desse tem a sua área de toque. Na verdade, a área de toque desse instrumento é sempre na borda dele, né? Instrumentos com uma pele só geralmente tendem a ter o seu melhor som na borda. Então, olha aqui o som do tenor. E esse aqui é o som do Spock. E diferente da caixa, como eu falei para vocês, né, o tenor usa essa técnica aqui, a match grip. E olha que legal, a ponta da baqueta é diferente da ponta da baqueta de caixa, né? A ponta da baqueta de caixa tem esse formato aqui e a de tenor tem esse outro formato. É comum a gente usar esse tipo de baqueta no tenor porque os movimentos no tenor são um pouco maiores, né? A gente muda de tambor, a precisão da pele do tenor não é a mesma da caixa, então a gente acaba usando a baqueta que tem a ponta um pouco maior. Mas a gente pode executar todos os exercícios que a gente executa na caixa no tenor também, né? Vocês vão ver umas variações aí nos exemplos que eu vou mostrar para vocês de 8 notas, o Hugga-Dix no tenor também, a gente fez o Hugga-Dugga-Burr no tenor, então a gente pode fazer muita coisa nele. E ele tem muitos sons, né? Ele é praticamente uma bateria ambulante. Legal, né? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os bumbos. É comum a gente hoje em dia trabalhar com 5 tamanhos de bumbo, tá? Os mais comuns são de 16 a 24 polegadas, mas a gente trabalha, né, existe bumbos aí
a partir de 14 polegadas e vai até mais de 30. Os que eu vou mostrar para vocês hoje aqui são de 16, 18, 20, 24 e 26, tá bom? E por que a gente usa 5 tamanhos de bumbos, né? Antigamente o pessoal costumava usar um tamanho só, então era muito mais simples, né, o que acontecia nas bandas e fanfarras antigamente. Hoje em dia é muito mais complexo, muito mais elaborado. Então, por que a percussão não pode evoluir também, né? A percussão acabou evoluindo e a gente tem todos esses sons. Então, a técnica para a gente tocar o bumbo, né, a gente começa com a nossa postura aqui, do lado do bumbo. As duas mãos a gente usa essa técnica, só que ao invés de a gente tocar para baixo, a gente vai tocar do lado. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer isso, ó. A gente mira no centro do instrumento e aí a gente vai fazer esse movimento para tocar. Ó. Vai ficar assim, ó. Esse movimento. E aí... Bom, e aí a gente tem aqui os 5 bumbos, e cada bumbo tem um som, né? Quanto maior o tambor, mais grave o som dele. Olha que legal. O som do bumbo 1, bumbo 2, 3, 4 e o 5. Então, imagina isso na música, todo mundo tocando ao mesmo tempo, que a gente chama de uníssono, e depois cada um tocando uma nota. Imagina que legal, a gente consegue fazer como se fosse um contrabaixo numa música. E fica muito bom. Vou mostrar um exemplo para vocês de como fica os bumbos tocando juntos e tocando com sons separados, tá? E eu acho que vocês vão gostar desse exercício aí. Bom, e o próximo instrumento que a gente vai conhecer são os pratos. A gente costuma chamar de prato A2. Por que prato A2? Porque nós temos 2 pratos, né? E ao contrário do que muita gente pensa, o prato ele não precisa ser tocado só muito forte. Ele tem outras maneiras de tirar o som, né? Dele emitir som. Então, a técnica principal para a gente tocar o prato é bater um no outro, e a gente tem que pensar que eles não podem bater perfeitamente assim, ó. Porque senão ele pode acabar não vibrando, né? Então o que a gente faz? A gente bate um lado do prato e depois o outro. Só que é muito rápido, nem dá para perceber. Então uma boa técnica para você estudar como que você tira o som do prato é você colocar um prato deitado assim, ou você pode fazer isso no chão. Você vai bater um lado e depois o outro, um pouco mais rápido. E depois você faz isso bem rápido.
consegue perceber que tem duas batidas? A gente geralmente não percebe isso, porque é muito rápido, então a gente ouve um som só. Mas a realidade é que para o prato soar bonito assim, a gente tem que usar essa técnica. Tá bom? E depois que você aprendeu a tirar o som do prato, geralmente a gente usa a mão boa por cima, né? Aí a gente faz isso, ó. A gente usa ele na diagonal. Tá bom? E aí a gente toca. E abafa no corpo. A gente nunca abafa o prato no próprio prato. A não ser que esteja escrito na partitura, ou que o maestro queira, ou que você como artista queira. Mas o padrão de abafamento do prato é sempre no corpo. Legal? Bom, e aí depois a gente tem esse som também, que é muito usado nas bandas marciais e fanfarras, que é como se fosse o chimbal. Né? Quando a gente não tem um ataque, não tem um momento grandioso ainda, a gente pode ficar marcando o tempo aqui. Tem uma outra técnica que a gente dá como se fosse uma raspada. Eu coloco os dois pratos assim, ó, sem apertar eles, e fecho. Então eu posso tocar fechado. Legal, né? O prato é um instrumento lindo, ele tem um som maravilhoso e a gente tem que aprender a respeitar o som do prato, né? Porque ele faz toda a diferença numa música. Tá bom? Bom, essas são as técnicas mais simples, né? E as técnicas iniciais que a gente precisa saber para tocar bem um prato. Então, esse foi o prato A2. Bom, então essa foi a nossa oficina de percussão marcial para bandas e fanfarras, que foi realizada através da Lei Aldir Blanc. Eu quero aqui agradecer a Prefeitura Municipal de Limeira, a Secretaria Especial de Cultura, o Governo Federal, porque só através desse projeto eu consegui chegar até vocês com essa oficina de percussão marcial. Mais uma vez agradeço a todo mundo, agradeço a vocês e espero que vocês estudem muito, tá bom? Estudem sempre, estudem todo dia, bastante, sempre buscando ser o melhor possível. Grande abraço e até mais.